Então, muito boa tarde a todos. É com muito gosto que apresentamos hoje o livro Projetos Arriscados, da poetisa e ensaísta neerlandesa Charlotte van der Broek, publicado pela Elsinor. Como escreveu José Mário Silva, trata-se de um livro em que a autora se mostra obcecada por arquitetos caídos em desgraça. Para falar deste livro, temos connosco 3 convidados muito especiais: o Diogo Madre de Deus, editor desde 2002, sócio fundador da Cavalo de Ferro e atualmente responsável pela chancela de Elsinor. Foi também editor em Itália e é tradutor de várias obras literárias e ensaísticas. O psicanalista João Galamba de Almeida, psicólogo com vasta experiência clínica e docente, também apaixonado por filosofia, música lírica, é verdade? É. Literatura e cinema. O arquiteto Carlos Lampraia, professor da Universidade de Lusíada de Lisboa, investigador e fundador do ateliê Carlos Lampraia Arquitetos, onde explora muito a dimensão experimental da arquitetura. Dizer-vos que o livro vai estar à venda na livraria A+A. Muito obrigada pela vossa presença e, Diogo. Muito boa tarde. Um agradecimento, obviamente, a este acolhimento por parte da Ordem dos Arquitetos. Eu há bocado estava a confessar a minha completa ignorância deste espaço e fui vizinho aqui durante uns 15 anos, pelo menos. E de facto, para mim, de facto, isto é um sítio que apetece estar. E agradecer também aos meus 2 colegas leitores. Somos poucos e, portanto, justifica uma conversa mais privada, sem inibições, acerca do que esta leitura suscitou em todos, e abrir depois a quem quiser também participar nesta conversa. Não seja a 3, que seja a mais vozes. Eu, como editor, tomei conhecimento deste livro da Charlotte van den Broek, que não conhecia, devo dizer, nunca tinha ouvido falar dela. Ela é uma jovem poeta neerlandesa que vive numa cidade pequena da Bélgica, mas li um resumo quando fui a uma feira do livro. Parte do editor dela, sabia que tinha suscitado bastante interesse. O livro tinha vencido prémios importantes no país, mas na altura, há uns 3, 4 anos, nem sequer havia uma tradução numa língua que eu conhecesse. Havia uma espécie de resumo muito alargado em inglês. O livro estava prestes a ser traduzido e editado nos Estados Unidos. E o que suscitou de imediato o meu interesse foi, primeiro, obviamente, o tema, quer dizer, uma poeta que fala sobre arquitetos caídos em desgraça e que conta histórias sobre esses arquitetos. É irresistível, pensei eu. E depois, quase principalmente, devo confessar, por se tratar de um poeta. Na minha opinião, e nas minhas leituras e na minha experiência, é raro é raro que um livro escrito por um poeta que não seja poesia, um livro de prosa escrito por um poeta não nos surpreenda e não nos agrade, porque eles de facto têm uma atenção especial à palavra, à forma, em como o texto é construído, que passa pelo ritmo, passa por um olhar, o tal olhar poético que normalmente é quando se descreve a realidade, mas
além da descrição da realidade, está-se a descrever o visível, mas também o invisível, ou seja, as relações ocultas das coisas, que as coisas suscitam. Por exemplo, aqui neste livro, ela está a narrar a descrever a história de um arquiteto, um dos arquitetos, é uma dupla, no século XIX, foram os responsáveis pelo Teatro da Ópera de Viena, e ela está a narrar e a descrever portanto, a série de infortúnios e terríveis acontecimentos pessoais, da recepção da obra, da forma como foram maltratados pela imprensa e tal, à época, como as opções deles não coincidiam potencialmente com o gosto do público, e como estavam a cair em desgraça, e está a descrever como um deles, primeiro que o outro, porque os dois acabaram por ter o mesmo destino trágico, decidiu suicidar-se. E então fechou-se no seu quarto, a mulher estava grávida, estava no quarto ao lado, uma jovem mulher, ele com 20 e tal anos, ele já tinha 50, e se não me engano, porque já li isto há bastante tempo, mas, ela está a descrever como o detalhe, o pormenor a escolha do suicídio. Não é? Ele vai ao armário e decide enforcar-se dentro do armário. E de repente ela podia parar aí, mas descreve que enforcou-se com um lenço ou uma peça azul, um lenço azul. Só um poeta é que de repente tem a atenção da cor azul, e como essa cor azul depois revela possivelmente outros traços que não estão lá, e traços do inconsciente, quer dizer, a descrição podia ser muito bem simplesmente objetiva, não é? Suicidou-se assim. A cor azul ali ganha uma importância gigantesca depois no relato. Um mero exemplo, não é? Portanto, há uma maneira de escrever que os poetas têm, e isso foi, de facto, uma das minhas grandes motivos de querer ler e perceber mais sobre o livro. Depois, o livro foi traduzido em muitos idiomas, foi traduzido pela Anagrama em espanhol, em francês, de facto, foi traduzido em 9 línguas e teve uma vida muito nada, não é? Está-se o primeiro projeto dela de prosa. Ela é uma conceituada, neste momento já conceituada poetisa. Mas pronto, depois quando o li na íntegra, não é? Na versão inglesa, achei que de facto era uma leitura muito suscitava muitas questões, muitos pontos de reflexão também. Para já há um primeiro nível, que é o nível narrativo puro de querermos saber mais sobre estas 13 obras e 13 histórias ligadas a essas obras, ou seja, às vidas trágicas dos criadores dessas obras. Ora, ele teve 3 anos à procura ou em busca de histórias acerca de arquitetos que depois tiveram um fim trágico. Alguns suicidaram-se, outros revelar muito, mas vários fins, não é? Mas todos eles trágicos. E passou por muitos países, temos Viena, Glasgow, Washington, Nápoles, Roma, e muitos períodos históricos. Temos desde o Borromini em Roma até a Viena, esta dupla de arquitetos, etc. E ela faz isso. Primeiro, há esse lado da narrativa, dessa descrição, mas também há um lado de teoria da arte e ensaístico.
um leigo completo em termos de linguagem, de arquitetura, mas fiquei fascinado com as descrições que ela faz e o pormenor e a riqueza com que ela faz essas descrições das obras a narrar, não é? E depois há um lado também de ficção, porque em conta acrescenta um ponto, não é? Não sabemos bem se aquelas histórias correspondem verdadeiramente à verdade ou a uma verdade que ela deseja ver refletida, ou pelo menos a um ângulo dessa verdade, não é? E depois há um lado também biográfico, porque ela, à medida que está a falar sobre essas vidas e sobre o percurso desses arquitetos, também está a interrogar-se a si própria e ao seu próprio percurso como poeta ainda não afirmada, que já escreveu um livro, mas será que isto vale alguma coisa? Bom, não vou alongar muito mais, porque, mas era tão óbvio para mim a riqueza desses dois espaços, da esfera privada, da esfera pública, do tal invisível e do visível, questões que ela própria coloca, há uma passagem que ela diz, não é dela, não é? É muito famosa, que o objetivo de um artista é criar uma obra-prima. A mediocridade é a pior coisa que pode acontecer, porque um fracasso, há pelo menos uma espécie de glamour e de um fracasso, mas a mediocridade é que não, não é? Ou seja, como é que essa esfera pública e esse desejo do criador depois encontra a recepção e a esfera de... Bom, achei ótimo juntarem-se aqui um leitor, mas também psicanalista e e um arquiteto. E tinha bastantes questões a colocar aos dois também, mas gostava primeiro também de ouvir essa primeira impressão de leitura. Não sei quem vocês querem começar. Se gostaram, se não gostaram do livro. Primeiro a arquitetura, depois a psicanálise. Obrigado. Agora sim. Bem, boa tarde a todos. Os meus agradecimentos, em primeiro lugar, à editora, pelo livro e também pela autora, que eu também conhecia. E que confesso que no início este não é um livro propriamente de arquitetura, é um livro de alguém que vê a arquitetura de fora. E o primeiro impacto foi um bocadinho confuso, mas depois a coisa começa-se a ler com muito ritmo e sobretudo com muitos ritmos que se vão entrecruzando. Portanto, foi uma leitura que a mim me agradou bastante e que me foi conquistando. Depois também li alguma da poesia dela, perceber porque é que ela pegava nas coisas desta maneira. Ela tem um mestrado em artes verbais, a arte da palavra, espécie de performance da palavra. Portanto, ela faz muitos discursos, declama, e portanto ela usa a palavra como interessada no lado mais expressivo da palavra, e penso que isso já foi dito aqui. E é por isso que ela vai para a poesia, com certeza. A poesia traz sempre muito mais daqueles momentos, e é quase um processo, sente-se que é um processo de conhecimento que ela vai tendo, não é? Através das palavras e do confronto com as coisas. Portanto, este já foi dito, é o primeiro livro de prosa dela. Ela é muito nova, o livro foi escrito ainda antes dos seus 30 anos, em 2019. Ela fez 2 livros de poesia anteriores, Chameleon, eu uso usar o termo em inglês porque isto não é em português. Depois os tradutores vão encontrar palavras portuguesas. A tradução
depende muito se há um escritor por trás ou um poeta. É sempre um ato muito difícil que vou fazer aqui. Chameleon, o Night Helm, temos sempre, e depois escreveu Earth Rubbings, não é? Portanto, estar quase a terra, e o The Inside of a Stone, de uma pedra. Sempre livros que põem uma certa contenção que a envolve e que ela vai envolvendo. Não sei. É por isso que ela escolhe este, este livro, porque o livro começa por uma quer dizer, porque é que uma pessoa, porque é que uma poeta ou poetisa se interessa pela arquitetura? Nós não percebemos essa razão. Percebemos que ela tem um problema de infância, tem um trauma de infância, porque todos nós aprendemos a nadar numa piscina qualquer, municipal ou não, num edifício público, e o edifício dela, na cidade dela, que é perto da fronteira com a Holanda, ela é flamenga, uma cidadezinha que se chama Turnhout, foi construído por um arquiteto que ela não consegue descobrir o nome. Mais para os arquitetos, é assim um edifício dos anos 80, com os traços construtivistas, assim, uns volumes com movimento, assim, uma coisa daqueles muito anos 80, que ela não consegue descobrir o nome. Diz que ele era filho de um arquiteto muito conhecido na zona, porque há uma escola de arquitetura naquela cidade. Outros dizem que ele é filho de um vereador, portanto, ele é filho de alguém, ele não é propriamente um grande arquiteto que vai fazer aquilo. Então toma umas opções ali um bocadinho estranhas e acaba por construir a piscina no meio de um pântano e pôs as casas das máquinas dentro do pântano, dentro daquela zona, e aquilo está sempre a entrar água, e ela, coitada, durante a sua infância, nunca conseguiu ter natação durante mais de 3 meses, porque a piscina estava sempre a ser encerrada. Ela tem um problema com a arquitetura enquanto serviço público. Portanto, não sei se é por esta razão. Também me parece que há depois uma outra razão, que pode ser o facto disto ser um pretexto. Eu a certa altura estava a ler e descobri que ela viaja da mesma maneira que nós os arquitetos fazemos, que é escolhemos um sítio onde queremos ir e depois vamos logo ver quais são as obras de arquitetura que há naquela zona para visitarmos todas. Ela fez isso também, não é? Ela escolheu uns casos e depois promove uma viagem. E isto fazia-me lembrar um bocadinho até o Bruce Chatwin, não é? Um livro de viagem quase clássico, que não é? Uma pessoa vai de um lado para o outro e o que acaba por interessar mais é tudo menos a viagem, se calhar até é tudo às vezes menos que a arquitetura. As minhas notas, porque eu acabei por dividir isto em. Há aqui 13 arquitetos, às vezes mais, que morrem, mas há 13 obras, eu dividi também em 13 pontos. Ela dá aqui 3 pistas para a razão para ter escrito esta. A primeira razão, ela diz que quer então visitar os lugares malditos que matam os arquitetos. Tem essa intenção de redimir os arquitetos. Não vale a pena uma pessoa suicidar-se por causar problemas através da arquitetura. A segunda razão já foi aqui invocada, que é a fuga à mediocridade, não é? Através da obra-prima. Ela tem esta. Não sei porque a arquitetura faz-me confusão, porque é que a arquitetura nem é bem uma arte, é uma coisa muito complexa de se fazer, talvez seja esse peso que ela leva a pegar na arquitetura, porque ela diz que é a obra-prima que acaba por redimir a mediocridade. Ela compara-se também, ela também quer sobreviver a essa mediocridade. Ninguém escreve, ou ninguém faz poesia, ou ninguém faz arquitetura para ser medíocre. Nós fazemos arquitetura para fazermos a melhor arquitetura sempre. Conseguimos, mas é assim que nós pensamos quando partimos para as coisas, não é? Viagem, outras vezes não é. E a última razão é a relação muito intrínseca que há nos outros criadores, também nos arquitetos, se calhar mais nos arquitetos, porque
nossas obras demoram muito tempo a serem construídas. Nós, do momento em que temos uma encomenda até ao momento em que temos o prazer de visitar a obra, às vezes passam-se 5, 10 anos, muito tempo. Já somos outras pessoas quando aquilo está a acabar. E então ela diz que há uma relação muito intrínseca, tão intrínseca e tão forte entre a vida e a obra. Quando falha a obra, falha a vida. Isto poderia implicar o suicídio. A vida não. Em relação à estrutura, não é? Eu não sei se era suposto alongarmos aqui um bocadinho, ou se vou cometer algumas. Ir-me alongando um bocadinho nas histórias, não sei se do ponto de vista tenho licença para fazer. Não fiz uma análise porque eu não. É quase obrigatório falar sobre isso. E avancei um bocadinho para a estrutura do livro. Portanto, são 13 capítulos autónomos. Esse como 13 contos. Podemos começar pelo fim, vir ao meio, ir ao início. São perfeitamente autónomos, porque cada capítulo é um arquiteto, ou uma dupla de arquitetos, que acontece muito, uma obra, um lugar, um sítio. É uma viagem diferente. São marcados. Nós não temos. As obras não são conhecidas, não são obras do Corbusier ou do Mies van der Rohe ou do Wright, são obras de arquitetos desconhecidos. Eu acho que só visitei uma destas obras. Temos o Borromini, não é? Sim, o Borromini é essa, sim, é que nós todos conhecemos, mas os outros não. Portanto, a descrição e a abordagem, a maneira como ela nos vai revelando a obra, faz com que nós vamos conhecendo a obra à medida que ela também a conhece. Só temos uma espécie de umas pequenas fotografias que não sei, que aparecem assim no formato daquelas coisas que saem do Polaroid, não é? Assim a quente, se calhar vão tiradas com o telemóvel, mas aparece como uma coisa assim rápida, gás, que acaba por dar assim um cheirinho de a certa altura aquilo que começamos a ter noção, ou começa a acontecer, é que a arquitetura e o próprio autor às vezes parecem quase irrelevantes, porque a dinâmica que ela consegue imprimir cada capítulo, ela tem um estratagema para abordar cada capítulo, é muito grande e distinta. Aquilo é dividido assim, em 4 partes, mais ou menos assim. Há uma parte que é mais biográfica, em que ela fala ou vai investigar. Ela também não conhecia os arquitetos. O que é muito engraçado é que ela faz isto tudo na Wikipédia. Ela começa com o problema que ela tem de infância e depois, uns anos mais tarde, contam-lhe a história de que a tal ópera de Viena também se estava a afundar e que os arquitetos também se suicidaram. E isso é o clique para ela ter uma ideia para fazer o livro. E, portanto, a primeira parte, não necessariamente a primeira, há sempre uma parte que é biográfica, sobre a história do arquiteto ou dos arquitetos, como é que foi a sua morte, como é que foi o seu suicídio. Há a história da viagem, que é a arquitetura, que não sei se toda a gente valoriza muito isto. Temos que ver que este livro não é um livro feito para arquitetos, é um livro feito para toda a gente. E aqui valoriza-se uma coisa que nós, arquitetos, valorizamos muito, que é o contexto, é o lugar. Portanto, ela faz questão de ir a todos os sítios, descrever os sítios, conhecer as pessoas e depois falar daquele objeto. Realmente a arquitetura é vendida como um objeto. Notre Dame. Ou aquela coisa, ok, está ali em Paris e está no outro lado qualquer, é Notre Dame. Não, é a arquitetura no seu contexto. Com também a razão de ser, porque é que foi feita aquela obra, porque era preciso fazer aquela obra. A arquitetura é uma coisa que mexe com muito
investimento público, dinheiros públicos, esforço, às vezes vários mestres trabalham na mesma igreja, são muitos anos. Portanto, a arquitetura e o lugar, geografia. Depois há uma outra questão muito engraçada que também me gusta bastante nesta estrutura, que é o lado sociológico. Porque ela, quando visita cada sítio, tem o cuidado de estabelecer contacto com alguém. Lá. Alguém que conhece a obra e que a vai apresentar e que ajuda na viagem, e que eu não sei se estes personagens, com certeza que não sei se existem, pode acontecer, acho que são todos inventados, e aquilo ajuda a construir a maneira como ela olha para aquele preconceito que fez com que aquela obra se tornasse uma obra maldita. Ela serve-se dos populares, desse contacto com a pessoa do local, que vai contar a história. E depois, finalmente, a parte mais importante e mais curiosa são os fantasmas da Sra. Vandenbroek. Muito autobiográfico, tal qual como na poesia dela, escrita é uma experiência de alguma maneira de autoconhecimento, dúvidas. É mais ou menos a estrutura que nós podemos encontrar ao longo do portanto, para além eu gostei muito do livro, não é? E para além do prazer de poder fazer estas viagens com ela, do nosso lado, do lado dos arquitetos, por isso estou aqui para falar, nós percebemos um bocadinho a arquitetura ao contrário, que é como é que as pessoas olham para a arquitetura, não é? As pessoas olham para a arquitetura sempre como um dado adquirido. Nós entramos no edifício, o edifício está cá, foi construído por alguém, apareceu, foi pago, está aqui. E nós entramos, servimos, vamos embora. As pessoas não sabem o trabalho de projeto de todos os arquitetos, projetistas, engenheiros, construtores e tal, das pessoas envolvidas por trás, e o tempo que está por trás dela. Não é? Portanto, tomam-no muito como um dado adquirido. Portanto, achei muito interessante, foi a primeira reflexão que eu li, fazer este exercício de olhar a arquitetura a partir do insucesso. Arquitetos que nós não conhecemos. Nós estamos muito habituados a comemorar os arquitetos, temos muitos mestres, fazemos exposições dos melhores arquitetos, temos os livros dos melhores, vamos visitar as obras dos melhores, é uma festa, está toda a gente radiante. Eu penso que toda a gente está radiante porque é assim uma chegada ao cume do Everest. Chegar lá acima e comemorar e tentar esquecer toda a escalada. Portanto, nem falamos no insucesso e nos arquitetos que ficaram para trás, que foram quase todos estes, porque há muitos projetos que são perdidos. Nós em arquitetura chamamos de projetos que ficam na gaveta. O rácio de projetos é às vezes... Quando o Pedro me fez o convite, e também queria agradecer à Ordem e ao Pedro Novo o convite, eu fiquei preocupado com a possibilidade para isto. Eu vou falar sobre Olhados. Eu vou falar alguma coisa. Eu tenho tido os meus problemas, não é? Aliás, todos os arquitetos têm esses problemas do insucesso, não é? Eu tenho muitos. Vai-nos ajudar com isto. Eu tenho também tenho um rácio bom, não é? Devo ter 1/4 dos projetos construídos para 3/4 de projetos na gaveta. Mas depois também os projetos, mas esses eu acho que não são aqueles que nos incomodam mais. Os que ficam na gaveta às vezes acabam em fases muito iniciais, não era aquilo bem que o cliente queria, afinal deixou de haver financiamento, deixou de haver dinheiro, mudou o governo, essas coisas fazem com que o projeto fique para lá.
Os mais chatos são os inacabados e para mim, piores são os adulterados. É uma coisa que se fala aqui bastante, que é esta coisa do crime. Ela, a certa altura, diz que ela está tão zangada com a história da piscina que entregou a infância. Ela diz que o arquiteto, este arquiteto supostamente suicida-se na cave da piscina, passa uma corda num daqueles tubos, das tubagens, e suicida-se lá dentro. E estes projetos portanto, ela diz que se calhar ele mereceu mesmo morrer. Estragou uma infância, estragou a infância de muita gente. Se calhar ele mereceu. Pois o que me interessa aqui é, por um lado, o insucesso do arquiteto e, por outro lado, a importância que a arquitetura depois tem ou não tem para as pessoas. Porque se ela acha legítimo que os arquitetos podem ser condenados à morte, então alguém que destrói um edifício também terá que ser condenado à morte. Nós valorizamos assim tanto a arquitetura. Qual é o valor que a arquitetura acaba depois para ter? O Rem Koolhaas, ela tem uma citação do Rem Koolhaas no início, um arquiteto muito, muito conhecido. Diz que a arquitetura é uma perigosa mistura entre omnipotência e impotência. Portanto, é assim uma espécie de um comportamento. Portanto, a arquitetura neste livro é uma questão perigosa, pode conduzir à morte. E eu dei aqui um certo trabalho de estatística, fui contar quantos arquitetos mesmo, este arquiteto que supostamente se suicidou na piscina, ela não conseguiu confirmar em nenhum jornal, é uma espécie de um mito urbano da Terra que ele se terá suicidado, mas ela não conseguiu confirmar. Portanto, eu comecei a ficar mais feliz, não é? Nem todos se suicidaram. Ela diz, portanto, dos 13 casos, só 7 é que foram confirmados. Os restantes assentam em mitos urbanos, em lendas e rumores. E depois fui também ver quais eram as razões para esses suicídios após perguntas. A primeira divisão é um clássico da arquitetura, porque a arquitetura nós temos arquitetos que são mais técnicos e depois às vezes temos arquitetos que são mais artistas, não é? Somos como a hidra, temos duas cabeças, às vezes saltamos, é mais confortável saltar para o lado do arquiteto, saltamos, outras vezes mantemos técnica, tem essa duplicidade. E essa é, assim, é também uma razão forte para esses supostos suicídios. Mas aquela que foi mais forte foram razões estéticas. Eu contei 6. Uma torre de uma igreja que estava torta, um edifício de correios que o arquiteto achava e estava a fazer serviço público, era completamente obstinado, não deixava trocar um tipo de pedra, não deixava que fugissem 1 milímetro ao projeto, queria muito colocar uma escultura que fizesse apelo aos importância dos correios naquela época e à comunicação, e não queriam colocar a escultura, ia-se demitir, mas acabou por ser dispensado da obra. Há tal ópera que ficou atarracada porque foi feita antes da rua e quando passaram a rua passaram uma cota mais alta e ela ficou atarracada. Depois todos os jornais disseram muito mal da ópera. Há o caso do San Carlo a Quattro Fontane do Borromini, tem outros problemas. Há um forte é muito engraçado, em que o arquiteto suicida que quer fazer um forte, creio que é na Escócia, um forte junto ao mar,
não pode ser visível pelos inimigos. Quando ele acaba a obra, vai de barco verificar se a obra está bem enquadrada na paisagem. E há uma chaminé que sai, que é visível, e que é forte, e ele deu logo ali um tiro na cabeça. Essa faz parte dos mitos urbanos, não é? Exatamente, isto é parte dos mitos. Depois ainda há um museu, que também corre mal. E depois há as questões técnicas, que são aquelas mais dramáticas. A piscina que está a afundar, que já contei. Há um quartel em que o arquiteto, um arquiteto militar, um engenheiro militar, que se esqueceu de fazer, esqueceu-se das sanitas e não serviam para, portanto, depois daquilo tinha em Viena da Áustria, tem 4 torreões, ele decidiu pôr as casas de banho nos torreões, muito afastado, normalmente estão os soldados, sistema inovador, a seco, de esgotos, e não correu bem. Há um teatro, que é dos mais graves, que é um teatro que é o peso da neve, uma coisa que acaba por colapsar num dia de espetáculo. Quando foi construído na altura da Primeira Guerra Mundial, e os arquitetos. Mas o construtor propôs estar um bocadinho no aço, porque o aço estava caro por causa do esforço de guerra. Então as tolerâncias acabaram por reduzir as tolerâncias, com as dilatações do fogo, do peso, da neve, aquilo acabou por colapsar. E há também uma biblioteca que, para fugir ao calor e ao vento do Mediterrâneo, ele volta à fachada a norte e eram todos prateleiras, apodreceram todas, as pessoas quando vão para lá trabalhar ficavam doentes, portanto são questões técnicas. Ainda há mais 2 por causas naturais, um é o relevado que teima em não crescer no campo de golfe, ter motivo todo que hoje em dia é um dos mais populados campos de golfe, não é? Um arquiteto escultor que também se suicida porque assim que ele constrói estruturas gigantes que tem no quintal e assim que não tiver força que não tivesse força para mover esse peso, e depois ainda há um arquiteto meio utópico em Nápoles, que é o que ela prefere, é o que ela escolhe. A história preferida, que desenhou muitos planos para Nápoles, durante toda a sua vida tentou construir uma espécie de Veneza, Nápoles, que é tudo uma coisa como de Itália. Sistema de a parte mais alta e a sério, ele acaba só por fazer uma casinha para ele, uma torre no ponto mais alto e portanto, há aqui 2 tipos de suicídio. Há o suicídio literal, que é quando é o arquiteto que pôr o termo à sua vida. Depois há o assassinato do edifício, que é quando é a própria é a população, são os jornalistas que decidem matar o edifício, para isso crucificam o arquiteto. Isso dá origem aos mitos urbanos, porque eles não... Vou aqui interromper-te um bocadinho para passar aqui ao João. Desculpa que me alonguei. Bom, que tem aqui um tempo de antena, sim, muitos clientes, sim. Não quero limitar a leitura, mas o livro está pejado, acho, de pontos de psicanálise, não é? Fiquei fascinado, nunca tinha pensado nisso. Uma passagem em que ela mas depois quando li é até bastante óbvio, de facto. Mas só depois de ler.
em que ela diz que fala sobre o perfeccionismo, não é? Isto também está feito de perfeccionismo, e diz simplesmente que o perfeccionismo é na verdade uma vontade inconsciente de agradar aos outros. E fiquei de facto a meditar sobre isso, mas pronto, desde perfeccionismo à identificação quase romântica do ato criador com o indivíduo. Na arquitetura talvez isso possa valer, mas quer dizer, então hoje em dia que é tudo tão participado, não é? Bom, que leituras suscitou o livro? Bom, queria começar por agradecer a iniciativa e o convite da Penguin. Não sei se fica-me tão honrado com o convite também, o arquiteto também não sei muito bem porque é que me convidaram para discutir uma coisa que suscita tantas questões. Bom, e também queria dizer que os psicanalistas estão muito treinados para ouvir e muito pouco treinados para falar. Portanto, eu nunca me sinto assim muito à vontade a discutir estas coisas publicamente e tenho sempre necessidade de tornar isso público. Bom, eu não sei se gostei muito do livro ou não, ainda estou a pensar. Eu gostei muito do que o livro me fez pensar. E, de facto, à medida que se iam sucedendo os contos, ia percebendo as interrogações que isto me levantava e as leituras psicanalíticas ou outras que isto me poderia suscitar. E, desde logo, houve uma coisa que eu achei curiosa e que até vi isto de uma forma um bocadinho jocosa, que é a ideia de haver um nexo de causalidade entre uma obra falhada e um suicídio. O próprio livro questiona isso, não é? Quer dizer, isto é um mito urbano. Em alguns casos sim, noutros não sabemos exatamente o que é que se passou. Há uma coisa que nós também sabemos, que a autora não é nada, enfim, ela é bastante clara nisso. Há uma série de arquitetos que tinham antecedentes psiquiátricos, que tinham perturbações afetivas, com história depressiva pessoal, o que logo à partida é um fator de risco para haver suicídios. Pronto, nós sabemos, né? A clínica sabe-se isso, que quando há um antecedente desta ordem, a probabilidade do suicídio aumenta exponencialmente quanto mais houver episódios depressivos na história pessoal de cada um. Portanto, achei graça que esta ideia é lançada e depois ao mesmo tempo é desconstruída. Depois também houve uma ideia que devo dizer que é um defeito profissional. Eu tenho quando comecei a ler esta obra, que de facto não é uma obra feita por arquitetos, e eu de arquitetura não sei rigorosamente nada, mas o livro teve o condão de me pôr-me a pensar porque é que os arquitetos são o que são e fazem o que é que fazem. Porque é que habitualmente os psicanalistas têm esta coisa que é, aos 20 e tal anos, quando se perguntam a uma pessoa porque é que é ser psicanalista, a resposta clássica é porque quero ajudar os outros, porque acho que sou muito empático, porque acho que estou aqui para ouvir. E depois, aos 50 e tal anos, a gente volta a pensar na mesma coisa e diz, bom, são tudo tretas, são tudo balelas. Os psicanalistas são pessoas que têm interrogações enormes em relação à sua própria vida e, portanto, isso é que os mobiliza para fazerem a escolha que fazem. E, acessoriamente, obviamente que também têm que gostar de pessoas e têm que ter respeito das pessoas e têm que ter capacidade empática. Pronto. E também, eu pus-me a pensar fazer este exercício um bocadinho a propósito da arquitetura. O que é que leva um arquiteto a ser arquiteto? E construí aqui uma teoria que é um bocadinho polémica, que é se calhar um delirante, mas eu pus-me a pensar que quando nós nascemos, há uma ideia de paraíso perdido, porque estamos todos, até prova em contrário, ainda somos todos gerados em úteros. Os úteros são espaços protetores, acolhedores, que proporcionam calor, dão uma sensação de bem-estar, e há um dia em que as crianças nascem, não é? Tornam-se os fetos, deixam de ser fetos e nascem. E há, queiramos ou não, simbolicamente ou não, para isso perde-se, de facto, aquela sensação de proteção, de conforto, de homeostase que nós tínhamos na vida uterina, nunca mais a voltamos a ter. Se calhar podemos nos esforçar ao longo da vida para a restaurar, para a recuperar. Bom, isso cada um fará o que pode. Mas eu pensei que os arquitetos tinham alguma palavra a dizer nisto, porque, tanto quanto sei, os arquitetos constroem espaços, concebem espaços primordialmente, acho eu, destinados a pessoas, a acolher pessoas, casas, habitações, salas de espetáculos. E há uma coisa que eu acho que deve, que provavelmente está presente nas preocupações que têm, que é dar conforto às pessoas, proporcionar-lhes um espaço seguro, acolhedor, que lhes dê conforto, que lhes dê segurança.
e perguntei-me se não há aqui qualquer coisa de uma espécie de restauração do paraíso perdido, de recuperação do paraíso perdido. De alguma forma, quando nós estamos dentro de um edifício, não é que o paralelo é forçado, nós estamos numa situação uterina, mas supostamente estamos num edifício que nos protege, dá segurança, que nos proporciona experiências semelhantes àquelas que nós imaginamos que os bebés, que os fetos têm quando estão no ventre materno. Portanto, achei, isto é um bocadinho provocador, claro, que os arquitetos também têm o seu quê de omnipotentes, não é? De conseguir coisas quase transcendentes ou coisas muito ousadas. Atenção, eu não estou com isto a dizer que isto é uma teoria minha, que se calhar é delirante. Eu não estou com isto a dizer que os arquitetos são todos assim e pensam nisto. Quer dizer, isto é uma hipótese que eu estou aqui um bocadinho a delirar, a lançar, com alguma seriedade, atenção. Não estou a dizer que isto seja uma motivação primeira, não é? As pessoas têm muitas motivações, algumas têm consciência, de outras não têm. Isto é apenas uma possibilidade minha. Bom, mas chapeau, porque acho que isso é um trabalho muito nobre, não é? Eu, quando me encontro num edifício confortável, bonito, que me acolhe e que me protege, sinto-me muito honrado e prefiro isso a estar ao relento e desprotegido. Enfim. Portanto, outra coisa em que eu achei que este livro me fez pensar, em que os arquitetos terão o seu quê de omnipotente, é esta ideia de, eu acho que criador nenhum no mundo, arquiteto, escritor, concebe uma obra sem pensar, nem que seja um segundo, e aquilo se calhar vai ser uma obra revolucionária, que vai ficar na história e que vai ser estimada e que vai ser canónica. E acho que um arquiteto, quando constrói um edifício, enfim, também, de alguma maneira, deseja a fama, deseja o reconhecimento. Um escritor fará a mesma coisa, não é? Eu nunca escrevi, quer dizer, não faço a mínima ideia, mas não imagino que um escritor escreva com a ideia de publicar uma obra medíocre. Na cabeça dele há ali qualquer coisa que é merecedora de respeito e de atenção e se calhar um dia até será canónica. Enfim. E com os arquitetos acho que isto também deve fazer parte da sua estrutura mental. Houve outro aspecto em que eu também pensei que os arquitetos poderiam ser algo omnipotentes, que é as obras arquitetónicas é suposto perdurarem, não é? Os edifícios não caem ao fim não passam de moda no sentido, enfim, há escritores que são lidos numa determinada altura e depois caem no esquecimento, quer dizer, com um edifício, à partida, a menos que o edifício esteja mal construído, à partida o edifício perdura. E isto, portanto, se uma obra nossa perdura, de alguma maneira nós também nos projetamos nessa obra e também almejamos perdurar, não cair no esquecimento. Portanto, isto foi estas foram as coisas o mérito que o livro teve em pôr-me a pensar num trabalho específico que eu não domino, que eu não conheço, não é? Delirar um bocadinho a partir do que é a arquitetura. E depois, isto fez-me pensar noutra coisa que já é enfim, os psicanalistas adoram falar de narcisismo, vá-se lá saber porquê, e o livro fez-me pensar nisso, é inevitável, não é? A tal ideia que eu dizia há pouco, quer dizer, quando se constrói uma obra, a obra está sujeita a um escrutínio, a obra pode ser bem recebida, pode ser mal recebida, e pode ser, enfim, alvo do reconhecimento e da glória, mas também pode ser um fracasso. E pode ser um fracasso por variedíssimas razões. Pode ser um fracasso porque é altamente invejada, porque é incompreendida. Agora, o que importa, do meu ponto de vista, quando se tem um equilíbrio narcísico, não é? Coisa que a maioria de nós tem, que é, enfim, não se achar a melhor pessoa do mundo, mas também não se achar uma nulidade, eu acho que temos que estar preparados para receber críticas menos abonatórias e que o nosso trabalho seja alvo de desaprovação, quer dizer, porque não é suposto termos alguma capacidade de encaixe para a crítica, para as observações que não glorificam exatamente o nosso trabalho. Mesmo os grandes criadores, todos eles, porque são humanos, tiveram momentos de menor felicidade, de menor brilho, de menor reconhecimento. Portanto, acho que isto faz parte do tal dito equilíbrio narcísico, que é uma coisa que os arquitetos também devem ter, os escritores e os psicanalistas também, by the way. Eu pensei nisto a propósito destes ditos suicídios, porque
A história do suicídio, desde logo, é altamente questionável aqui. O nexo de causalidade, não é? A obra fracassada, a obra desaprovada, redundou em suicídio. Isso, enfim, nos casos sim, noutros não. Noutros não sabemos, especula-se. De uma forma com alguma graça, mas não há dúvida que o suicídio, com tudo aquilo que tem de dramático e com tudo aquilo que tem de o sofrimento subjacente, tudo isso, não deixa também de ter uma componente narcísica, não só pela fragilidade que revela do próprio, não é? Que resolve pôr termo à sua vida, mas também no gesto omnipotente, quer dizer, alguém que se arroga ao direito de, com toda a legitimidade, não é? Mas de pôr fim à sua existência, quando habitualmente, nós não nascemos porque queremos, nem morremos porque queremos. Há circunstâncias que nos ultrapassam, que ultrapassam a nossa vontade e que fazem com que nós morramos e nasçamos e morramos numa determinada altura. Não estou com isto, estou a discutir aqui o suicídio em abstrato, não estou aqui a dizer que é bom ou que é mau, ou valorar aqui o que quer que seja. Não. Pronto, só para... Não sei, posso continuar? Não sei se... Temos já há pouco tempo. Também queria abrir o debate e aqui mas não sei se vamos para mas era só mais uma notazinha, não era? Esta ideia da criação, quando eu pus-me a pensar, quer dizer, os arquitetos, os escritores e as pessoas que criam, que concebem, também se dá aqui qualquer coisa de um sopro divino nisto. Identificação com uma figura divina, porque o primeiro criador, enfim, nossa tradição, não é? É na nossa tradição, é Deus que cria o mundo, neste nosso imaginário judaico-cristão, e não sei se nós, quando nos propomos um trabalho de criação, não somos um bocadinho visitados por este espírito, que é um espírito de grandiosidade, houve a criação divina, e depois há esta ideia de criar, de fazer perdurar obras. Pronto, com isto me calco, com os meus delírios, isto nunca mais acaba. Bom, temos já pouco tempo, mas pronto, de facto, havia algumas questões que quando eu li e quando me disseram que vínhamos aqui a apresentar o livro, que passou logo pela cabeça de perguntar, que era, imaginei, interrogava-me se havia, porventura, obras malditas de arquitetura também em Portugal, que justificassem o autor vir cá, não é? Por outro lado, uma coisa que o João disse, e que eu não sou completamente convencido, mas também não sou arquiteto e não percebo nada da teoria da arquitetura, esta coisa dos arquitetos existirem para conceberem espaços confortáveis e agradáveis. Não sei se será sempre assim ou se não haverá arquitetos propositadamente escolhem conceber espaços hostis até. Se é verdade ou não, não é? Bom, há uma série de questões. Outra questão era perceber se estas histórias, embora sejam todas um pouco marginais, como foi aqui dito, havia mesmo assim algumas conhecidas. Claro que a do Borromini e a rivalidade do Borromini com o Bernini é muito conhecida, aquela rivalidade que na Piazza Navona o Borromini estava encarregado da fachada da igreja de Sant'Andrea, penso eu, e o Bernini roubou-lhe a fonte, não é? Que tem as 4 estátuas, e precisamente a estátua que está não é? De frente à fachada, tem a mão levantada. Os romanos dizem que tem levantado porque está com medo que a fachada caia, não é? Em cima dela. Ela diz que é para tapar a vista porque é uma coisa horrível, não quer ver. Bom, estas são histórias que eu conhecia e que... Mas as outras não conhecia absolutamente nenhuma. E interrogava-me se pelo menos eu, ou se havia mesmo algumas destas histórias, mesmo assim marginais que eram
conhecidas ou não. E depois eu fiquei fascinado com as descrições, mesmo assim, para um leigo, pelo menos, da técnica e das descrições dos edifícios, que me pareceram muito, bastante, com muita verossimilhança, não é? Com muita... achei-as bem conseguidas, não é? Do ponto de vista técnico. Se isso é verdade ou se ela é realmente uma ótima escritora e que leva ao engano. Bom, mas são tudo interrogações que ficam e que não sei se responder uma ou outra e depois abrir aqui. Pois essa última é muito interessante, da qualidade das descrições. Nesta altura. Alguém esse alguém pessoal o desejo de lá estar. Mas daí a arquitetura das fala. Começamos aqui pelo João. Quer dizer que a questão era de... Não, acho que é como leitor, não é? Pois, quer dizer, a minha resposta é muito simples. Eu, como editor e leitor, a minha apeteceu visitar todas elas, ver os edifícios e ver aquilo, mas não sei se sem exceção. Aliás, com mais ênfase naquelas muito desconhecidas. Mas eu penso que o Pedro está, não sei se está a ouvir, está-se a ouvir, está ligado. O Pedro está a colocar a questão naquela perspectiva mais nossa arquitetónica. Nós, na arquitetura, nós somos uns seres um bocado esquisitos, no sentido em que, às vezes, uma coisa horrível, parece que gostamos mais das pedras do que das pessoas. Nós, se repararem, se comprarem uma revista de arquitetura, raramente tem pessoas. Nós admiramos a arquitetura como um escultor admira a sua escultura. Temos que vê-la e andar no paraíso. Egocêntrico. Se também é serviço público, depois, se eu me sinto bem, os outros também se vão sentir bem, não é? Não pensam nada no confortável que vai ser. Não, pensamos no confortável. Às vezes também se tem que fazer o desconfortável. Eu estava-me a recordar quando estava aqui, quando estava a falar alguma obra desconfortável, eu lembrei-me imediatamente do Museu Judeu de Berlim, que é feito pelo arquiteto Daniel Libeskind, que é um museu que fala do Holocausto. E então aquilo é muito desagradável porque descemos a uma cave, é um cruzamento das quatro Fontane do Romini, um cruzamento que vai dar uma sala toda escura, temos que fechar, e que é uma espécie de um crematório. Outra, somos levados a uma tina com as esculturas que têm caras de pessoas em horror, e nós caminhamos e aquilo faz um barulho horrível. Nós saímos de lá em pânico. É performativo, exatamente. Portanto, às vezes também temos que fazer o feio para comunicar essa ideia de feio. E já agora, para responder ainda a outra questão que foi muito interessante, que é a coisa da que tal são as descrições. As descrições são boas. E é isso, não são aquelas da arquitetura que estamos habituados, grande espaço, este espaço deve ser incrível, mas por lermos e por toda a vida que é incutida, tanta perspectiva que é dada, eu diria que isto é uma arquitetura, é uma arquitetura completa, no sentido é que ela é vivida, é comunitária, é de todos, e isso faz-me querer ir lá. E ela descreve muito bem, porque há um dos textos que é sobre um museu em Glasgow, em que a arquitetura não conta para muito. É um daqueles projetos que foi mal amado porque eles fizeram
projeto, uma miscelânea com muitas coberturas, muitos telhadinhos, as pessoas não gostaram, aquilo foi bem com a imprensa. Mas eu gostei muito desse texto porque ela não fala quase de arquitetura e só fala das experiências com os quadros, também fala muito sobre a mulher arquiteta, não é? Fala dos quatro de Glasgow, como é que se chama? As cadeiras altas aos quadradinhos. Macintosh, exatamente. Macintosh, porque eles casaram, eram quatro, eles casam com duas arquitetas também, e aquilo corre melhor para os homens do que para as mulheres, portanto, para as mulheres arquitetas é interessante ler esta parte, mas aquilo que é mais interessante é a descrição das obras. A certa altura ela tem lá, há uma obra, um quadro que eu já não me recordo quem é, que eu fui ver, que não fui ver. Eu li aquilo e fiz um desenho. Não esqueço, lá no livro. Peço desculpa, não sei se é para devolver o livro, está todo desenhado e escrito. Só para não ir. São 20 euros. E eu fiz um desenho e aquilo representava um homem. É um quadro. Remete um bocadinho para falar em alguém mais conhecido no Hopper, por exemplo, aqueles quadros noturnos em que há uma janela. E que neste caso a janela representa um homem a olhar para a janela está fechada e a cortina está por fora. E ela diz, este quadro foi para mim o suicídio. E depois eu fiz um desenho e quando fui ver o quadro era igual ao desenho que eu fiz. Portanto, a descrição devia estar ótima. Mais uma vez houve algum preferido destes três? Houve, quer dizer, ao da Ópera de Viena, eu já lá estive, nunca assisti a nenhuma. Esse levantou-me, aguçou-me ainda mais a curiosidade, porque eu estive lá em miúdo e a Ópera de Viena é uma das óperas mais conceituadas, tem uma orquestra magnífica, a Filarmónica de Viena, tem elencos que são luxuosos, era mais por isso, não era por razões arquitetónicas. Do ponto de vista dos contos... Apeteceu-te voltar lá? Sim, apeteceu-me. Isto entranha-se, não é? E depois houve outra que eu achei graça, pela ousadia, pela tenacidade do arquiteto, que era o tal dos campos de golfe. Quer dizer, a obstinação e aquele é um exemplo de uma omnipotência que, quer dizer, é alguém que acha que vai converter, sei lá, o deserto num oásis. É alguém que está de tal maneira obstinado. E consegue, de facto, apesar de ter morrido, a verdade é que vingou. Quer dizer, fazer num campo estéril, em que tudo, nada brotava, de repente fazer daquilo tornar-se o campo de golfe mais conceituado do mundo. Eu acho que isso é de uma ousadia. É uma obra de arte. É o único que ela não consegue visitar porque é barrada sempre. Sim. É tão elitista que ninguém consegue jogar naquilo. Não pode entrar mulheres. É misógino, não pode entrar. Bom, não sei se alguém tem alguma partilha, alguma questão, contributos, O livro foi lançado há relativamente pouco tempo. Ela a explicar que convidámos a autora a vir cá, mas ela está a atravessar uma fase muito feliz da vida e não pode viajar. Está à espera de um bebê e então decidimos ser só homens aqui para isto. Não decidimos, foi o que aconteceu. Mas pronto, para dizer que o livro foi editado há pouco tempo, teve já alguma recepção crítica, felizmente muito positiva, e eu acho que é um daqueles livros que de repente se tropeça e não é uma leitura fácil, eu concordo com isso. Sim. Porque é uma leitura que engana assim à partida. Entramos no livro porque estamos aventura pela descrição, estamos interessados nas histórias e não estamos à espera de tantos saltos, de ver tantos níveis de linguagem e de expressão, não é? Do ensaio de repente ela interrompe o que estava a dizer e começa a falar dela, e começa a falar das memórias dela naquele sítio,
e, e a história vai para uma vereda completamente diferente e depois retoma e o leitor fica meio confuso. Não, eu queria ouvir o resto daquela história, não queria nada saber desta, mas são retalhos de facto que depois volta É muito interessante. Eu achei são a parte mais interessante essa riqueza. há ali partes quase cinematográficas dela a Sim, descrever sim. coisas da vida dela que parecem cinema puro. Mas pronto, o livro fala também por estas. Eu acho que é muito forte este tema e com muitas leituras, não é? E portanto interrogávamos de facto também, era do ponto de vista técnico, um livro bem conseguido em termos de questões de arquitetura. Portanto, convido-vos verdadeiramente a descobrirem mais a autora e o particular, não é? Sim. Somos poucos, mas basta um para te espalhar a palavra. Não é o que eles dizem, não é? Obrigado. Obrigado a todos.